Atenção, Cadega ao toque de 4, já vai, já vai. Salve, salve a todos os KDcasts presentes hoje. Aqui estamos aqui com o nosso amigo Duplos, Alexandre. Opa, salve, salve família. Novamente aí outro KDcast, mais um episódio. E aqui também temos nosso convidado da vez da AMB Sports, o Richard, mais conhecido como Hanger também. E aí galera, de buenas? De bueníssima. Então hoje aqui a gente veio falar um pouquinho mais dessa organização que é a AMB Sports e conversar um pouco sobre o cenário também, em geral, competitivo do Brasil. Uma coisa que eu tenho muito interesse, eu acho que vai dar umas polêmicas aqui, umas treta, talvez a gente saia no tapa, mas nunca se sabe, tá ligado? Cada programa, cada dia. Então, vamos que vamos. Ô, Richard, se você quiser começar se apresentando aí pro pessoal, pra saberem quem você é. Bom, como você já falou aí, né, meu nome é Richard e tal, eu estou no 5º semestre de design de games aí, estudava no Morumbi, transferi pra Paulista, mas aí devido ao corona aí, né, tô dando aquela segurada no semestre, devo voltar agora em junho, mas sigo com as atividades aí da organização de esportes, né, desde 2017 aí tô cuidando do time, bastante coisa mudou, né, eram 2 lineups, agora são várias, né? Tem mais de 13 modalidades aí que a gente tá competindo, tem bastante coisa acontecendo no time. Cacete, então, acho que já é bom começar a perguntar como é que começou isso aí, né, cara? Putz, cara, a gente teve lá em 2016, né? Quando eu comecei o curso, 2016 para 2017, quando eu comecei o curso, na minha sala tinha várias pessoas que jogavam LOL, né? E a gente sabia que existia um torneio que era chamado do TUES. E aí o TUES era um torneio universitário. E a gente percebeu que tinha algumas modalidades ali, né? De LoL e de CSGO. A gente queria dar um jeito de competir. Então a gente montou um time da sala pra competir no TUES. Só que a gente tinha que ter uma identidade visual, né? E aí a gente criou a AMB Cthulhu. Era um time de LoL da faculdade. E depois que eu fiz a AMB Cthulhu, apareceram algumas pessoas, cara. A gente fez um Insta, fez um Facebook, né? Apareceram pessoas querendo entrar no time, saber como é que funcionava, tudo mais. E aí eu já vi ali uma oportunidade de, tipo, fazer algo bacana aí pros alunos, né? Ao mesmo tempo, outros alunos da faculdade também criaram um time chamado Aposentados, né? Jogadores de CSGO. E a AMB fez um torneio, né? Especificamente de esportes. Foi bem corrido, assim, na plataforma do Battlefy, né? Foi até, tipo, um pouco mal organizado na época. Muita gente perdeu a inscrição, não pôde jogar de alguma maneira. Mas nesses torneios eles definiriam, né, quem seriam os campeões de LoL e de CSGO da faculdade. E aí nosso time ganhou, o time do Aposentados ganhou, e a gente participou do TUES, né, no torneio universitário de esportes, fomos campeões, no CSGO, né, no LoL não, mas depois disso, cara, deu um boom, assim, porque teve um evento presencial, a gente saiu no Sport TV, né, teve matéria, foi tudo muito bem produzido, né, o TUES ele sempre foi um torneio muito bem produzido. E aí gerou muito mais visibilidade, então eu comecei a ver uma oportunidade ali de expandir, né, de juntar sob a mesma bandeira, né, uma organização única, né, de esportes da AMB, porque não tinha, né, tinham pessoas que vinham me perguntar, você acha que um dia vai ter Hearthstone, você acha que um dia vai ter, enfim, Dota, outros tipos de jogo, né, e aí, bom, para não ter cada um separado, eu decidi unificar os campos, né, então eu troquei uma ideia com o marketing da facu, falei com eles sobre o potencial do esportes, como era a curva de crescimento, como era engajamento, como tinha já algumas faculdades, né, indo para esse movimento, e a AMB sempre foi uma faculdade muito moderna, né, ela tem, no slogan dela, ela respira modernidade, ela quer estar sempre à frente, né, enfim. Então, eles super compraram a ideia da gente ter uma organização oficial, e acho que essa é a primeira informação importante, que não foi uma atlética, né, foi uma organização, nós não somos uma atlética, então nós temos uma parceria aí com a faculdade e representamos a faculdade oficialmente no Brasil inteiro, né? Então a gente colocou o logo, né, da AMB aí embaixo do nosso brasão, né, que é uma pantera aí. E aí criou a AMB Sports, a organização, e unificamos as modalidades. Então, tanto o time Aposentados quanto a AMB Cthulhu agora se tornariam a AMB Sports, né? E só seriam modalidades de LoL e CS. E aí, com o tempo, né, eu fui expandindo as modalidades, fui abrindo, conforme aparecia campeonatos universitários, né, eu fui expandindo a modalidade, porque a AMB sempre teve muito aluno querendo engajar, querendo jogar. E aí, de pouquinho em pouquinho, foi crescendo, estamos aí, desde
início dos tempos aí. A gente é uma das organizações mais tradicionais, assim, do cenário competitivo universitário, né? Tem muito time que procura a gente para entender como é que foi feita a base de um time e tal, porque a gente é um dos maiores aí do país, né? Tem alguns outros, assim, que são bem grandes também, que unificaram também, pegaram a nossa ideia de unificar, mas, enfim, foi bem legal, assim, esse início de projeto, né? Mas foi uma iniciativa de alunos para alunos mesmo. Eu acho realmente muito interessante também, porque eu mesmo, quando fazia ensino médio, tinha muita gente que tinha vontade, sabe, de participar de campeonato, e acontece que falta, às vezes, iniciativa por parte, não diria nem da faculdade, mas por parte dos alunos de criar mesmo, que nem você fez uma organização, ou uma parceria com onde você estuda, por exemplo, para você poder fazer uma atividade que é interessante para os alunos e também dá visibilidade para a faculdade. Sim, cara, foi muito doido. No começo, assim, né, um dos meus amigos lá que jogava no nosso time de LoL, né, tipo, a ideia surgiu mesmo ali, né, tipo, a gente tava em grupo ali conversando e tal, e surgiu e a gente tocou atrás, né. Mas como eu já manjava bastante parte de administração, tal, estrutura, organograma, essas coisas, eu toquei um pouco disso. Mas um dos meus colegas lá que jogou LoL comigo no começo também é um dos fundadores, jogou no time por muitos anos aí, é o Kaique, do Zenit, e hoje ele tá meio que focado aí no TCC, né, se formou recentemente, acho que ele deve estar atrás do diploma e não teve muito tempo mais pra jogar. Descansa em paz, amigo. Já sei Exato. como é esse mundo, tá ligado? Mano, primeiramente eu queria falar que aposentado do CS é um nome genial, tá ligado? Exato. É que eles eram ex-pro players, né? Tinham ex-pro players ali no time e eles jogavam também no cenário competitivo, né? E aí, por isso o nome de aposentados, assim, que eles já, tipo, estavam muito focados na facu, né? Tem que trabalhar também, então não conseguiam se dedicar às mesmas quantidade de horas, né? Então esse foi um dos motivos também da gente ser campeão, que a gente pegou um time extremamente competitivo de CSGO no começo. Se eu não me engano, a gente ganhou 2 semestres seguidos. Ou a gente ganhou um semestre e aí perdeu outro e ganhou o outro. Mas, tipo assim, a gente foi pra final os 3 semestres. A gente foi pro Rio de Janeiro já com o time de CSGO. Era um time extremamente fora da curva, assim, muito forte mesmo. Jogadores conhecidos do cenário. E acho que só tinha um time que batia de frente com a gente, que era a Pato Branco, da Federal do Paraná, assim, que também tinham jogadores bem, bem fortes, assim, mas hoje essa galera já, tipo, refatorado, mas a gente teve uma line dos sonhos aí no time de CSGO. Os caras estavam com a SK Game, mano. Isso que é foda, velho. Os caras já entraram com tudo, porra. E foi em que ano, mais ou menos? 2016, né? Foi 2017 e 18. 17, 18, Aliás, ou 17. Foi final de 17 para início de 2019. Isso, acho que foi isso. 3 semestres, assim. Cacete, Mas foi muito louco. A gente foi pra Game XP no Rio de Janeiro, lá. E a gente foi no Tuês, na CCXP, a gente foi na BGS, vixe, um monte de evento a gente vai. Cara, que doido. Você compara isso com, tipo, a gente chama de tradicional. O time começou em 2017, se você for combinar com o esporte normal, o esporte físico mesmo. Cara, o tradicional, se a gente fosse falar de 2017, não tava nem perto disso, né? Exato. É muito 1900 bolinha, né? Tipo, a tradição. E vocês, do cenário de esporte, vocês conversam também com o pessoal da Grifo lá, que faz os outros eventos? Sim, eu tenho um bom relacionamento assim com as outras atléticas, né? Até porque a ideia sempre foi unificar, então eu precisava do contato dos outros líderes, né, de atlética. Peço ajuda para eles com divulgação, para ajudar a trazer player mesmo, porque o que acontece, né? Existem torneios que tipo a gente pode competir, que é um representante por entidade, né? Então, tipo, a AMB Morumbi, ela tem a AMB Esports, nós representamos oficialmente. Então, se só pode um time por faculdade, a gente que joga. Mas tem alguns torneios que não, que pode colocar mais de um time por faculdade. E aí acontece, por exemplo, acho que na PUC de Campinas, por exemplo, tem isso. Eles tinham 2 times diferentes, né? Na Federal de Minas também tem isso. Eles têm, tipo, o FMG Fênix, aí tem Fênix Red e Fênix Black, por exemplo. São 2 lines diferentes que competem dentro da mesma faculdade. Ambas representam as atléticas, né, da UFM. No caso deles são atléticas, são organizações,
Eles representam a Atlética deles. Então, por exemplo, a Grifo poderia inscrever um time de CS para representar a Grifo em alguns torneios, entendeu? Mas o combinado que a gente fez ali na hora foi que, tipo, cara, não faz sentido. A gente já tem entre aspas, uma Atlética de esportes, né? A gente já tem uma entidade que cuida de toda essa parte de esportes, então a gente vai direcionar as pessoas da Grifo que querem jogar para vocês, né? Mas ainda assim, é o que eu falei, né? Eu sempre gosto de promover o cenário, então para mim quanto mais time melhor. Então, por exemplo, a Gorilla, ela tem um time de CSGO, né? A Atlética Gorilla. A Atlética de Medicina também teve um torneio de esportes recentemente. Inclusive eu fui coach da line de medicina deles, de LoL. Então, tipo assim, eu vejo que as Atléticas, todo o esportes ele tá em todos os cursos, né? As nossas lines, ela tem jogadores tipo de medicina veterinária até engenharia de produção. Então, é bem variado. E aí, quando a gente entra num curso, né, você tá junto ali com os alunos e tal, e você tem a Atlética que representa o curso, a Grifo de comunicação, por exemplo, é muita gente, né? E eles querem jogar entre eles também, né? Não só competitivamente. Então, eles acabam fazendo ali alguns eventos, enfim. Eu sei que a Grifo, acho que agora esse semestre, deve fazer uma seletiva sim, para ter alguns times de esportes, né? E eu provavelmente devo importar aí jogadores deles para a EMB Sports, pra gente ter nas competições oficiais aí. Isso, cara. Mas existe um acordo aí. A galera me ajuda e eu ajudo eles. Então, tipo, eu ajudo com qualquer problema de estrutura, tipo, como fazer seletiva, como que você monta um time, o que eu preciso saber e tal. Tipo, eu sempre dou apoio pra essa galera aí, que eu sei que no começo é bem foda, é muita dúvida, cara, é muita coisa acontecendo, muita gente envolvida e ter um norte assim é um puta adianto, assim, sabe? Então eu procuro dar esse adianto pra eles terem autonomia aí o quanto antes pra poder atuar. E cara, isso eu acho que traz até a dúvida aí que você falou da associação da AMB. E eu fico pensando assim, pô, cara, qual é a associação da organização com a própria AMB, entendeu? Você diz assim, como que a faculdade apoia o time? Sim, como que Tá. a EMB Sports se comunica com a faculdade, no sentido de, tipo, representar ela nesses Tá. eventos e tudo mais? Da faculdade com o time, do time com a faculdade também. Tá. É assim, ó, existe um núcleo na EMB, Morumbi, né, de marketing, que é voltado para engajamento de alunos. Então, o nosso projeto, ele entra como engajamento de alunos lá dentro de marketing, né? E aí, a gente tem um budget que a gente utiliza para poder fazer as inscrições nos torneios. Então, a EMB, ela custeia todas as inscrições. A gente não paga para jogar. Todos os campeonatos, eles têm preço, né, nas inscrições. Então, sei lá, o LoL é R$100 o time. Um jogador de FIFA é R$30 por player. Hearthstone é R$20 por player. Todos os torneios universitários têm custo para participar. E aí a EMB ela pega e paga as inscrições, né, de todos os alunos que vão representar ela oficialmente. Em eventos presenciais, um cenário sem pandemia, né, a EMB também ajuda com os custos de transporte e alimentação. Então a gente tem esse apoio da Facu para poder fazer as movimentações do time, né? Ninguém precisa fazer pagamentos. No começo, lá no começão mesmo, quando era só LoL e CSGO, eles chegaram até a custear uniforme, moletom, né? A gente pegou um mousepad personalizado. Mas hoje, como o time cresceu muito, então a gente direcionou mais a verba para as inscrições, porque são várias modalidades, né, que a gente joga. Então é muita inscrição mesmo, todo semestre. Em vários campeonatos, e também ajudando com o custo de transporte e alimentação, que não é muito, porque não é todo mundo que classifica, né, para o evento presencial, né, então a gente acaba conseguindo gerir melhor aí a grana desse jeito. Aí tem algumas ações que eu promovo, né, tipo, com o time, tipo, para divulgar nos campos e tudo mais. Agora, em pandemia, nem tanto, mas eu promovi algumas ações ali, divulgava, eles mandam e-mail, né, a faculdade manda aquele e-mail semanal, com as novidades semanais e tal, e eles divulgam seletivas ali para mim, eu tenho contato com alguns coordenadores de cursos, para avisar também os representantes de classe e tudo mais. Tudo para ajudar com engajamento ali e comunicação. Mas a gente ainda é bem falho com isso, porque tem muito aluno na facu que nem sabe que a EMB Sports existe. E isso tá muito errado. Tipo, todo mundo deveria saber que a EMB Sports existe. É uma das metas para 2021, mudar essa chave, que a galera tem que saber que a EMB Sports existe. Tipo, entrou na facul, sabe que ela existe, de alguma maneira. Então, tô pensando em estratégias de comunicação para isso.
Então, a gente também do centro acadêmico, a gente tem esse problema também que muita gente que entra, às vezes, ele não sabe que existe o centro acadêmico, né? Ele não sabe que existe um contato com outros alunos que ele pode fazer sobre problemas que ele pode estar apresentando, alguma coisa. Às vezes ele não sabe com quem recorrer e justamente para isso que aparece o centro acadêmico, né? E tem muita gente que não sabe disso, sabe? Então, isso é importante que a maioria dos alunos, pelo menos, eles se conversam por grupos do WhatsApp, geralmente, que tem cada um na sua sala. E o que a gente tenta é justamente pegar os representantes para poder falar, passar mensagem, né? Que o Cadega tá fazendo alguma coisa. Porque eu, por exemplo, que estou no terceiro semestre ainda, quando eu fiquei sabendo do Cadega direto quando eu entrei, porque teve uma coisa presencial e tudo mais, uma apresentação. E acabou que muita gente que entrou no meio do ano, assim, já na pandemia, não ficou sabendo disso, não ficou sabendo que existia tudo isso. E eu imagino que seja o mesmo com a NBA Sports, justamente porque às vezes a informação não chega nas pessoas, sabe? Tipo, eu levava bandeira, assim, na sala, né? Então eu chegava de uniforme com a bandeira do time, eu levava alguns troféus, medalhas, assim. Então essa divulgação presencial ela é muito importante. E online, cara, é meio complexo, como você falou. Eu não tô em todos os grupos, né? Então eu procuro os meios de comunicação. O que eu acho interessante é que no Instagram tem bastante engajamento, né? O pessoal sempre acha o time pelo Instagram. Muita gente manda mensagem na página do Instagram. Teve gente, cara, que é muito doido, né? A pessoa manda mensagem e fala, cara, eu posso participar da seletiva sem ser aluno? Que aí se eu passar no time eu vou pra EMB. Tipo assim, Caralho. cara, tipo, queria fazer seletiva em fevereiro, em janeiro, assim, tal, e aí se ele passasse ele vinha pra EMB, porque ele tava em dúvida entre vir pra EMB e outra facu. E aí, tipo, o critério de escolha dele da facu ia ser se ele passasse na seletiva do time, sabe? Foi muito foda isso. Tipo, você cria um engajamento muito da hora. E é sinal que, tipo, gente que não é da facu sabe que o time existe, sabe? Porque já viu a gente competindo de alguma maneira, ou quando ele foi pesquisar os cursos, os vestibulares, ele deve ter achado a gente ali de alguma forma, entendeu? Falando em ver competir assim, vocês, eu tava pensando, tava olhando no Instagram, né, justamente que tem os anúncios dos jogos e tudo mais. Vocês fazem stream ou alguma coisa para transmitir esses jogos que a NBA Sport participa? Sim, mas não sempre, tá? O que acontece? Os próprios torneios, né, eles fazem as transmissões das partidas. Porém, nem todas as partidas são transmitidas, né? Então, por exemplo, se a gente tem 3 jogos no mesmo dia, provavelmente um dos jogos será streamado pelo campeonato. Aí tem o canal de transmissão do campeonato, com os narradores do campeonato, né? E eles narram tudo lá e transmitem. Mas, por exemplo, os outros 2 jogos que não foram transmitidos, às vezes os nossos players transmitem, né? E aí, só que é uma transmissão sem narração, né? É uma transmissão do player mesmo, com delay e tudo mais, né? E aí a ideia, cara, é a gente trazer um pessoal de tipo rádio TV mesmo, de comunicação, pra entrar na parte da staff da MB Sports e a gente ter um canal mais ativo, sabe? E a gente conseguir transmitir, por exemplo, todas as modalidades. Algumas faculdades, né, elas já conseguiram chegar nesse ponto, né? Tem faculdade que, por exemplo, assim, ela tem um time fraco de players, mas ela tem um time forte na staff. Então a produção de conteúdo deles, né, é muito forte, né? O marketing deles é muito forte. No nosso caso, a gente tá bem servido de players, né? Mas eu sinto que a gente também poderia ser muito forte no marketing, que eu não consegui, de fato, correr atrás disso para estruturar. Por isso que na seletiva de staff desse ano vai ser muito importante, porque a ideia é trazer uma estrutura assim bem forte mesmo para gerar tanto receita quanto mais engajamento no Instagram. Tipo, dá para dobrar o número de seguidores que a gente tem lá muito fácil, né? É que a gente perdeu designers, aí a gente perdeu as meninas também. Então eu acabei ficando meio sozinho aí, né? Então vai abrir bastante vaga pra staff aí pra gente fazer esse time explodir aí e voar longe. E eu acho muita doideira que, assim, por exemplo, aqui a gente que faz parte do Centro Acadêmico de Design de Games, a gente tem um contato mais com o pessoal do curso, né? Justamente porque é o centro acadêmico do curso específico. Mas o esporte em si, ele é meio que universal, sabe? Não importa o curso, sempre vai ter um cara que, mano, gosta de jogar tal jogo e se sente confiante o suficiente para participar de um campeonato, sabe?
E isso é muito doido, porque não é só nessa faculdade, por exemplo, tem faculdade que é só de engenharia e tem equipe de esportes também, sabe? Sim, a nossa line de LOL feminino tem menina de medicina veterinária, administração de empresas, design digital, design de games, tipo, muito variado. E uma de biologia. Então, tipo assim, nada a ver, né, um curso com o outro. Mas no time, elas se encaixaram, né, e ficou bem forte, né. Então, a ideia é justamente trazer isso, sabe? Eu queria muito... Porque como a AMB, ela agrega diversos cursos e áreas, né, não deveria faltar braço, né, para você trabalhar numa organização de esportes universitária, sabe? Porque eu sei que pessoas com vontade de participar não faltam. Sempre tem uma galera que manda mensagem pra mim e fala, meu, deixa eu servir café aí na organização, cara, faço qualquer coisa pra estar dentro aí desse universo, sabe? Tipo, aí eu falo, não, cara, relaxa, vai ter espaço pra alguém, pra todo mundo e tal, porque tem vários planos, né? Tipo, além de fazer essa estrutura, algumas atléticas fazem os próprios campeonatos, né? Tipo a São Judas Tadeu. Tem o campeonato da São Judas lá. Opa, aqui é o Felipe, o editor. Estou interrompendo o nosso programa porque para avisar, né, que o Discord, o aplicativo que usamos para gravar o podcast, infelizmente travou e perdemos os 3 minutos da resposta do Richard. Acontece, infelizmente. Mas fiquem tranquilos que no fim é só escutar o que o Richard vai falar a seguir, que tá tudo tranquilo. Um abraço, espero que nunca mais ocorra. Todo final de semana tal time, ganhou de tal time em tal campeonato, em tal modalidade. Mas ainda não é o ideal. O ideal é ter as publicações mesmo, é ter uma rotina, né? Ter um horário certo tal, pra tipo, o pessoal saber que naquela hora vai sair a notícia e vai ter um modelo, né, de cartão, enfim, tem bastante coisa para fazer e vaga não vai faltar. Fiquem de olho no Insta e no Face que vai sair os formulários lá. Lembrando que vai estar na descrição aí do podcast aí também, para todo mundo acessar mais facilmente. Entra lá e todo mundo que é da AMB, por favor, não se esqueçam que, mano, infelizmente, ou felizmente também, é alta rotatividade aí no pessoal da staff do esportes, né? Porque toda hora o pessoal tá se formando, gente nova tá entrando, gente nova quer entrar. E é complicado, a gente precisa que vocês fiquem sempre incentivando, mostrando pro pessoal para conhecer o time e ajudar também no jeito que vocês puderem, né? Isso é bem importante. E eu... Ah, se quiser pode falar, desculpa. Não, o que você ia comentar é que, tipo, a ideia mesmo é não deixar a organização morrer, né? Tipo, eu tenho uma preocupação bem grande com, tipo assim, eu amo o time, né? Tipo, eu amo a organização. É um dos maiores projetos que eu fiz na vida, tudo mais, né? E eu sei que, tipo, dificilmente, né, a pessoa que idealizou o projeto, fundou o projeto, você não consegue passar o mesmo engajamento que você tem para outra pessoa, né? Mas, fato é, eu passarei a tocha uma hora, entendeu? Inclusive, eu planejo fazer isso lá para final de 2022. Então, eu preciso preparar o terreno para esse momento, né, para eu começar, tipo, a interagir mais como um conselheiro futuramente, tal, meio que ficar já nos bastidores, né, e o time ser autossuficiente, né. Então, por isso que é importante trazer pessoas que são engajadas, pessoas que acreditam no projeto, querem fazer o projeto dar certo, né, para dar continuidade aí e criar toda uma tradição, né. E aí, como é já em algumas faculdades. Então, por exemplo, você tem a Atlética, a Grifo, ela é super tradição, né, a Grifo ela tem muitos anos, né, uma das maiores atléticas do país, eu acho até. Então, tá tudo bem, tipo, as pessoas que estão cuidando se formar, porque elas sabem que algumas pessoas irão cuidar, né? E, tipo, sair mesmo da Atlética, enfim, acompanhar de fora, assim, né? Se afastar um pouco, porque a vida profissional chega, né, meu? E aí não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então isso tá começando a me preocupar e é uma das meus objetivos aí dos próximos semestres, é começar a preparar o terreno para minha saída. E eu acho, mano, eu acho muito interessante, assim, com o cenário crescendo cada vez mais, às vezes, por causa de uma oportunidade dessa, um cara se descobre e fala assim, mano, eu quero fazer isso da minha vida, velho. Eu quero trabalhar com esportes, eu quero ser um jogador profissional e ingressar na carreira, num time pequeno que seja. Ou talvez trabalhar com organização, sabe? Porque hoje em dia, mano, tem muita gente lucrando com isso, sabe? Seja com patrocínio, trocando os jogadores, sabe? Tem Sim. muito dinheiro envolvido. E assim, como é uma coisa mais da faculdade, não rola tanto dinheiro justamente por causa disso.
mas nada impede da pessoa entrar e falar assim, mano, eu gosto disso, eu quero investir na minha carreira, por exemplo, profissional, sabe? O que rola bastante, assim, é network, né? Você conhece uma galera que, tipo, gosta de esportes, sonha em trampar na área, tudo mais, de alguma forma você vai conhecer essa galera e, enfim, você vai nos eventos, né? Então você acaba conhecendo mais gente. Então, a gente já recebeu, tipo, patrocínio da Lenovo, da Motorola, né? Por conta de aluno da AMB que trabalhava, tipo, o cara trabalhava na Motorola, a gente conseguiu um patrocínio da Lenovo por causa dele, sabe? E a Lenovo conseguiu, né, fazer uma ação lá com o time de CSGO na BGS por conta disso. A gente teve um designers nosso que fazia publicações, né, fazia os posts, e eu consegui indicar eles para a BBL, por exemplo. E aí na BBL Sports, que é uma produtora de conteúdo, tal, para participar de entrevista lá, tal. E talvez tipo ele não tivesse a oportunidade de ter essa vaga se ele não tivesse ajudando a gente, sabe? Porque eu não ia indicar ele, né, saber que ele existe. Então você acaba, né, tendo esse contato assim, tipo, um pouco mais próximo, né, com alguns profissionais da área, e isso te ajuda de alguma maneira. Né? Então, acho que essa experiência como um todo, né, já vale bastante, sabe? Tipo, porque o que a NB Sports dá pro player, né? Além da experiência de você poder jogar e representar a gente oficialmente, a gente consegue validar umas horas complementares, entendeu? Então, tipo, quem participa do time de alguma forma, a gente valida algumas horas complementares, dependendo da atividade que a pessoa faz e tudo mais, vale um tanto X de horas, né? Mas eu acho que o maior ganho não são nem as horas, sabe? É a experiência como um todo. Então, você poder ir pra CCXP convidado pela Red Bull, por exemplo, né? E aí você poder participar da CCXP como convidado, entrevistar umas pessoas lá, ser entrevistado, ser visto, né? É super interessante, cara. Você conhece, tipo, dubladores e tal. Tipo, é muito da hora, cara, essa experiência. Claro que não é pra todo mundo da organização, né? Eu acabo tendo que selecionar ali uma pessoa ou outra, dependendo da atuação que eu preciso, né? Então, hoje nós somos, acho que 80 pessoas, 70 e poucas pessoas, dentro da organização toda. Somando, assim, né? Jogadores, coaches, né? De todas as modalidades, dá mais ou menos esse número aí. E a ideia é chegar, tipo, no 120 aí, 110, pelo menos até o final do ano. Cara, e é justamente como tu tava falando, que tem muita gente que entra aí no time e ganha uma visibilidade gigante, cara. Que, tipo, muito pro player que tá hoje em dia atuando no cenário saiu daí, né? Não, sim. Não tantos, mas sim, acaba saindo, né? O nosso jogador de FIFA, o Ulisses, vocês devem ver ele na nossa página, porque ele é campeão direto de FIFA. 2020 foi o ano dele, tipo, acho que se ele participou, tipo, de 10 campeonatos, ele ganhou 9, 8, Nossa. tipo assim, entendeu? Então, ele hoje é jogador da Black Dragons, né? Da Black Dragons Esports, é uma organização profissional, ele, tipo, virou pro player mesmo, assalariado e tal, tá lá jogando FIFA profissional. Tem um jogador nosso de Valorant também que tá na Black Dragons também, que também, tipo, ganhou visibilidade, não só por conta do universitário, né? Nosso time de Valorant foi campeão de todos os campeonatos de Valorant que teve até agora, que foram 2. Mas, tipo, também por conta do desempenho dele na fila, né? Na fila ranqueada, sozinho mesmo, né? Ele já era conhecido por alguns pro players, né? E agora ele também tá aí na Black Dragons, né? Tem um jogador nosso Mano, de Clash Royale também, que chegou a participar de um cenário competitivo importante, e um de Hearthstone também, que ele concorreu à vaga para jogar em São Francisco, lá nos Estados Unidos, mas não foi classificado. Mas ele chegou a jogar. Então, assim, essas coisas acontecem pra galera que se destaca, sabe? eu acho que assim, o esporte em si, ele é uma modalidade que também precisa de muito esforço, né? Porque eu, por exemplo, já participei de campeonatos de Valorant quando lançou o jogo, né? Que teve vários campeonatos de Gamers Club e tudo mais, e alguns outros por fora que estavam sendo organizados. E fazer parte do cenário significa muita dedicação. E você acaba vendo o jogo de uma outra forma, né? Porque se você joga, por exemplo, Valorant só para se divertir, você não vai querer ser o melhor, você não vai querer participar de campeonatos e tudo mais, porque isso faz que você tenha que aprender smoke, você tem que aprender posicionamento, você tem que aprender uma série de fatores que o jogador comum não vai aprender, sabe? E às vezes você pode até ser um rank alto, mas o fato de, por exemplo, tem muito jogador de CS que é um rank alto, por exemplo, level 20 na GC, joga o Faceit e mesmo assim o cara não consegue ingressar no cenário competitivo porque ele não consegue jogar em equipe. Então, é muitos fatores a considerar. E o coach, como você está falando, que faz parte também da organização, é muito importante por causa disso, né? Para selecionar
as pessoas certas, que sabe que vai trabalhar em equipe, que vai fazer um bom trabalho, sabe? Sim, nas seletivas a gente sempre acaba avaliando também, né? O psicológico, a disposição da pessoa, né? Porque, tem que ter treino, sabe? Tipo, no começo a gente era um pouco mais aberto pra isso, mas hoje, cara, a gente é um time extremamente competitivo. Então, tipo, a gente limitou bastante as inscrições, porque a gente fez filtros que acabava cortando uma galera, né? Então, se a pessoa, tipo, trabalha e estuda e não tem tempo pra treinar com o time e não tem tempo pra jogar de final de semana, tipo, não importa quão boa ela seja, não tem como ela jogar no time, porque a maioria dos campeonatos são de final de semana, então os horários variam, né? Alguns campeonatos são flexíveis e deixam a gente combinar o horário com o time adversário. Às vezes, alguns deixam a gente jogar até durante a semana, dependendo do dia, como for, mas tem que ter uma certa disposição, sim. E questão de união do time, cara, também é complexo. Eu tô correndo atrás de psicólogo, né, pro time. A gente tem uma parceria aí com outra facu, que os graduandos de psicologia, né, eles precisam fazer um projeto de psicoterapia em grupo, né, ao longo do ano. Então eles ficam um ano inteiro fazendo psicoterapia em grupo com um grupo de pessoas, e aí no final do ano eles validam, né, todos os relatórios que eles fizeram ao longo do ano, e eles se formam. E aí eu consegui um bom contato, assim, que quem precisa de grupos, né, porque eles precisam de grupos para avaliar, e a gente precisava de psicólogos, né, para ajudar a gente. Então, por exemplo, a gente tem hoje, nosso time de Valorant, eles fazem psicoterapia em grupo toda semana, com alunos dessa outra facu que estão se formando em psicologia. Então eles conseguem, né, tocar o projeto deles e a gente consegue um momento de entrosamento, né, de tipo alinhar as expectativas e tudo mais e deixar o time mais unido. Então os dois saem ganhando, sabe? E você vê que é tipo de aluno para aluno também, interfaculdade, sabe? É uma iniciativa muito legal mesmo, que eu gostaria de promover inclusive na EMB, mas não sei como é que funciona o curso de psicologia aqui, é outra coisa que eu preciso correr atrás. Mas dá pra vocês terem noção do tanto de coisa que eu tenho que fazer, né? Sim, sim, é muita coisa. E eu acho que também, assim, tem muita gente que às vezes não valoriza o trabalho de um psicólogo, por exemplo, num grupo, mas ele é muito importante. Dá para ver isso, por exemplo, em campeonatos profissionais. Se eu, por exemplo, acompanho bastante o cenário de CSGO, e dá para ver quando um time. O time tá abalado, sabe? O time, às vezes, o cara morre uma, duas, três vezes, e toda vez que ele morre, ele fica puto. Você dá pra ver pela câmera, assim, que o cara não tá bem, sabe? E esse é um papel importante, porque se o psicólogo, o cara que tá ali ajudando, por exemplo, às vezes o coach faz esse trabalho, né? Às vezes o coach consegue manter a, o psicológico de todo mundo do time bem. E isso faz uma diferença enorme na hora que o cara vai jogar, porque às vezes ele tá tão estressado que ele não joga bem, ele tem uma partida muito mal. Dá pra ver isso no CS direto, porque até os dinamarqueses lá, Astralis, que ganhava tudo, mano, às vezes os caras não estão no dia deles, eles não conseguem matar quase ninguém. E fica uma situação que você vê por que tá aquilo, sabe? Você vê que às vezes trocou o coach, ou eles estão mudando de time. Geralmente acontece isso com o jogador que é trocado, né? Às vezes o cara não se encaixou ali direito e faz uma performance mal. Então eu fico muito feliz que vocês da AMB Sports estão correndo atrás disso justamente para poder ajudar os jogadores, ter um desempenho melhor e tudo mais. Sim, cara, era um dos desejos deles, né? Na EMB mesmo, né, existe um núcleo aí, né, que faz psicologia, quiropraxia, né, e a gente consegue participar disso com um valor meio que simbólico, assim, nas consultas, né? Mas por conta da pandemia, eu não sei como é que tá, não sei se estão atendendo, acho que não estão atendendo mais, enfim. E sempre foi um desejo, assim, dos alunos, sabe? Ô, consegue psicólogo pra gente, tal, não sei o quê, né? Consegue alguma parceria específica disso. Então, eu finalmente consegui agora, mas não para todos os times, né? Hoje só o time de Valorant está tendo isso, mas a ideia é ter para todos os times, porque falta, né, no caso agora, psicoterapeutas, né, para fazer isso. Qual modalidades aí que tem? Você falou que falta para todos os times e tipo qual modalidades que a gente tem aí na nossa organização e qual é o critério que vocês avaliam para ter uma modalidade também na organização? As modalidades que a gente joga bom, tem o LoL, aí tem o LoL feminino, né, League of Legends, misto e feminino, CSGO misto, Valorant feminino, Hearthstone, Clash Royale, FIFA, Rocket League, Overwatch, Rainbow Six,
Eu falei bastante, mas deve ter mais. Terra, que eu lembro. Hã? Terra. Não entendi. O Legends of Runeterra Legend também, of eu acho. Runeterra, boa. Legend of Runeterra. A TFT, né, também tem. E acho que é só, hein? Tô estudando a possibilidade de... Ah, e tem Free Fire também. Eu tô estudando a possibilidade de trazer o Brawl Stars e o Fortnite, mas ainda não é certeza, né? Dota eu tentei trazer uma vez, mas não teve engajamento. Teve, tipo, 2 pessoas inscritas na seletiva. E o cenário universitário simplesmente não tem campeonato universitário de Dota. Mas eles falam que não tem campeonato de Dota porque não tem time. E falam que não tem time porque não tem campeonato. Então é um paradoxo aí, né? Do cenário universitário Dota. Mas o que acontece? Para existir uma modalidade, para a gente participar, basicamente precisa ter um campeonato que tenha essa modalidade. Então, se hoje falassem para mim, vai ter um campeonato universitário de, sei lá, como foi Rocket League, né? Vai ter campeonato universitário de Rocket League. A gente não tem um time de Rocket League. Então, eu preciso abrir seletiva para Rocket League. Porque eu quero participar de todos os campeonatos universitários de esportes que tiver. Esse é um acordo que eu tenho com a Faculdade, que a gente vai jogar todos os campeonatos, todas as modalidades. Então eu preciso ter, eu quero ter também, né? Até porque a gente tem player de todas as modalidades. Com certeza tem. Né? Sempre que eu abro uma seletiva assim, aparece alguém que quer jogar. Clash Royale me surpreendeu muito, cara. Tem muita gente na facul que joga Clash. Assim, entendeu? E a seletiva de Clash ela é bem competitiva, eu aprendi a gostar do jogo, até baixei. Joguei bastante em um tempinho, né? Pra entender como é que funciona, porque a transmissão do Clash Royale é bem interessante, cara. Tipo, você fica bem aflito mesmo, é bem legal. Pô, legal, eu acho que isso entra até no o Clash Royale mobile em geral. Eu acho que, tipo, o pessoal que é do cenário em si, por exemplo, o pessoal que já jogava LoL, já jogava Valorant, essas coisas, tem um certo preconceito com o jogo mobile. E eu acho que isso também é uma coisa que se aplica pro pessoal que não conhece nada de esportes. O pessoal, tipo, cara, que é de esporte tradicional, que joga bola, que joga um vôlei, um basquete. E tem um puta preconceito com o pessoal que joga esses esportes digitais, né, o eSports. E eu acho que, cara, essa é uma questão interessante da gente explorar também. Sim, não, total. O campeonato mobile, cara, parece que não, mas ele é bem competitivo mesmo. A galera se esforça bastante ali pra jogar, pra treinar, e é habilidade mesmo, né? Clash Royale tá aí pra isso, né? Não é só, como é que fala? Tipo, sorte, né? Com as cartinhas que tem ali no jogo, né? Mas também enfim, como, a hora de utilizar, né? Enfim, envolve psicológico também, tomada de decisão muito rápida, enfim. É super competitivo. Já me falaram de alguns outros jogos, tipo Arena of Valor, né, também, mas como não tem torneio, eu acabo não tendo, não faz sentido ter uma line-up oficial dessa modalidade. Mas, por exemplo, não me agrada a ideia de, por exemplo, só por eu não ter um time de Fortnite, através da nossa organização, eu não consegui promover o encontro entre as pessoas que gostam de Fortnite, sabe? Porque eu gosto que a nossa organização seja esse ponto central de contato, das pessoas poderem se conhecer, né? Tanto que eu criei um Discord da MB Sports, devo divulgar também junto com as seletivas, né? Para que todo mundo que curta esporte de alguma maneira aí entre naquele Discord e acabe se conhecendo, fazendo amizades aí. Pô, teve gente que eu conheço que virou namorado, tá namorando junto aí até hoje por conta da organização, sabe? Isso é muito da hora. Porra, que Que maneiro. isso, hein? A AMB fazendo casais aí. Exato. Bonito, cara. Pô, e esse Discord é só pra quem é aluno da AMB ou é aberto? O ideal seria ser pra quem é aluno da AMB, né? Eu não tenho como privar de, tipo, se você me passa seu RA pra eu te aprovar no Discord, sabe? A ideia seria, tipo, ser um Discord fechado da AMB. Mas eu ainda não sei como fazer isso. Talvez eu deixe ele aberto no primeiro momento e divulgue só pro pessoal da seletiva, sabe? Mas aí quem compartilhar o link, tipo, pra pessoa aleatória vai conseguir entrar, né? Tranquilamente, né? Aí, cara, Então. eu acho que isso cobre todas as perguntas que a gente tinha mais da organização, assim. E eu acho que, tipo, o que eu fico curioso é a questão do que você pensa do nosso cenário aí no Brasil de esportes. Se você vê algum crescimento. E a gente ia perguntar mais de uns cenários específicos que a gente mesmo conhece, como, por exemplo, do LoL e do CS. Primeiro, eu gostaria de abrir para você falar do cenário de esportes em geral no Brasil, cara. O que você pensa sobre isso? Cara, tipo, a curva ela é ascendente, né? E ela tem ficado cada vez mais alta, né? Principalmente no cenário de pandemia, assim, né? Que as competições ficaram de casa.
deu uma atrasada em algumas competições, né, e parou um pouco com as competições presenciais, né, que eram uma das coisas que davam mais gás aí pra gente competir, né. Jogar presencialmente é o sonho de quase todo player ali, cara, de você ter a plateia e tudo mais, né. Mas sim, está em alta e as modalidades só aumentam, né. O Valorant, por exemplo, é uma modalidade que veio pra ficar, tá muito forte. Agora em abril começa o Red Bull Campus Clutch, que é um campeonato mundial de Valorant universitário. A gente vai jogar para disputar, para ser o representante do Brasil, né, no Mundial. E a gente é um dos favoritos. Então, tipo, isso mostra, né, um crescimento absurdo, porque Valorant é super recente, né? E, tipo, já vai rolar um campeonato mundial de Valorant universitário, sabe? Então, é uma das coisas que a gente tá mais, assim, né, hypados para jogar. Mas todas as outras modalidades, né? O LoL é muito forte também, enfim, o Free Fire também é muito forte. Então, o cenário como um todo ele está sempre em crescimento, está em constante crescimento. E a gente precisa de players, né, engajados que queiram jogar, que queiram ganhar, para poder atender aí a quantidade de campeonato que tá tendo, né? No começo do time, para você ter noção, em 2017, 2018, a gente jogava qualquer campeonato. Hoje, a gente já parte para um cenário que a gente precisa escolher qual campeonato a gente vai jogar, porque é comum, né, ter mais de um campeonato acontecendo no mesmo final de semana. E aí a gente precisa escolher qual campeonato a gente vai jogar, porque tem o campeonato X e o campeonato Y. Ah, esse aqui a premiação é melhor. Ah, esse aqui tem presencial. Ah, esse aqui é patrocinado por tal marca. Ah, esse aqui, sabe? E a gente pesa ali, né, qual que vai ser melhor para a organização ou preferência dos players e tudo mais e toma uma decisão de qual que a gente quer jogar. Por quê? Viram que o cenário está crescendo e começaram a fomentar mais ainda. Então começaram a aparecer vários campeonatos, né? Girou todo o mercado agora, né, de torneios, né? E o que fez com que aparecessem campeonatos de qualidade e campeonatos tipo de péssima qualidade, muito mal organizados, que só querem que a galera se inscreva e jogue e não tenha nenhuma estrutura de organização, não tem staff nem nada. Então, cara, por essa experiência de você sair de um cenário em que você chorava para ter um campeonato e agora você tem que escolher qual campeonato você quer jogar, já mostra aí muito de como mudou a dinâmica ao longo desses 3 anos, né? E hoje a gente já tá falando aí de fazer não campeonatos regionais, né, de São Paulo ou do Sudeste, mas a gente já tá falando de torneios nacionais e internacionais, né? Então teve campeonato de LoL que levou time pra tipo, sei lá, pra Índia, né, pra Portugal, a UFBC, a Federal do ABC foi pra Portugal jogar LoL lá, representar o Brasil, sabe? Então a gente já tá falando de um cenário internacional, né? Não é todo semestre que tem, mas todo ano aparece alguma oportunidade, assim, de ter algo bem grande, assim, uma experiência muito, muito incrível, tipo, demais, assim, pros alunos, entendeu? Mano, eu acho muito interessante você falou sobre o Valorant, que hoje a gente tá vendo que muita gente que saiu do CS foi pro Valorant. Não digo que todo mundo, né, porque ainda rola um certo preconceito, tem muita gente que eu vejo que joga CS que fala que não quer jogar Valorant por causa dos poderes e tudo mais, acha que fica ruim. O FNX, por exemplo, que é um jogador profissional, ele foi tentar jogar o Valorant e teve opiniões mistas sobre o jogo, né? Acho que até a Astralis agora vai começar a fazer uma line de Valorant, que já não tinha antes, eu não lembro. Mas isso demonstra que, mesmo sendo um jogo recente, dá visibilidade tanto nacional como internacionalmente, né? Porque o jogo tinha acabado de nascer e já estava rolando o campeonato. Eu lembro, porque eu participei de um dos campeonatos. Teve, eu acho que. Eu esqueci o nome do time que estava em destaque no Brasil da época, o Game alguma coisa, eu acho, eu esqueci o nome. Mas eles começaram a subir para o cenário competitivo internacional e hoje em dia só cresce, né? Porque esses jogos competitivos, a maioria, por exemplo, que tenta fazer um cenário competitivo de esportes, eles tentam o melhor que consegue. Por exemplo, o Overwatch fez a Overwatch League, né? Que foi uma puta oportunidade na época para todo mundo. E quando você abre oportunidade para qualquer time profissional, também cria justamente as organizações para time universitário, né? Porque a maioria dos jogadores universitários, eles já vêm de um passado que a pessoa tinha interesse e ele sabe que joga bem, mas ele sabe que para se tornar melhor, ele precisa de um bom time, né? Então acho que é por isso que a NBA Sports serve como
ele preenche esse espaço, sabe? Ele preenche esse espaço das pessoas que precisam de um time para jogar, não encontram e sabem que podem contar com a faculdade justamente por causa disso. Sim, tem bastante seriedade aí por trás disso, cara. É que assim, né, a Riot, né, a produtora do jogo, ela sabe vender muito bem o jogo, né, e promover ele, né. Então é até desleal, assim, com os outros produtores, né. Então ela conseguiu lançar o Valorant, né, de uma maneira que ele já estivesse ali muito bem produzido ali, né, ou minimamente balanceado para que fosse competitivo, e também o marketing deles é muito forte, a influência deles, né, no esportes como um todo é muito forte, né, por conta do LoL. Tudo que LoL fez, né, ele ressignificou aí, né, os esportes, né. Pô, eu poder participar de uma final de campeonato de um jogo de computador no estádio do Allianz Parque, pra mim, cara, tipo, foi um sonho, sabe, assim. Então eu nunca imaginei que isso ia acontecer tão cedo, sabe. Então a Riot conseguiu fazer isso acontecer, e é por conta disso que o cenário do Valorant, né, ele foi muito bem estruturado já, sabe. Acho que eles conseguiram unir o melhor dos dois mundos, né? Eles falam que uniram CSGO com Overwatch, né? E de fato eu acho que eles absorveram o melhor dos dois mundos e criaram um jogo, tipo, super interessante, assim. Até de se assistir um campeonato de Valorant é super interessante mesmo. A questão dos poderes é muito bem trabalhada ali, enfim. Eu acho que... Mas CSGO também, cara, é tradição, é muito bom. Eu aprendi a gostar de CSGO por conta dos aposentados, né, lá do time, cara. Tipo, eu fui torcer pra eles presencialmente nos torneios e a tensão que gerava ali era muito, muito foda mesmo, bem legal, cara. Eu acho que é muito doido o que a Riot fez, justamente porque, assim, a gente vê outros jogos de empresas AAA que não conseguem fazer o mesmo. Por exemplo, eu não conheço ninguém que assiste o COD League, sabe? Porque o Call of Duty League tem a liga deles lá, e eu não vejo ninguém que assiste aquilo. Por exemplo, eu lembro que no comecinho do Rainbow Six, o competitivo deles não estava funcionando direito. Daí eles fizeram uma reformulação, tá? O jogo sofreu muito de update. E hoje em dia tem muita gente que vê, é um jogo de super sucesso. E eu acho que o Valorant acertou justamente porque, que nem você disse, eles uniram os dois mundos, né? Tinha gente que queria jogar Overwatch, mas estava cansado do jogo. Tinha gente que jogava CS, estava cansado do jogo. Daí eles juntaram tudo num jogo e acabou funcionando. E eu acho que tem muita gente que tem preconceito também justamente com isso, porque às vezes eles sentem falta da originalidade, né? Mas eu não acho que isso seja um problema, sabe? Eu acho que todo jogo é inspirado em alguma outra coisa, a não ser que ele seja feito pelo Kojima, né? Porque o Kojima faz qualquer coisa. Games são isso, cara. Tipo, não tem como evitar, né? A gente vai se inspirando, né? Metroid tá aí pra isso, né? Quantos Metroidvanias, né? Castlevanias, né? Estão aí pra mostrar pra gente que funciona essa fórmula, né? De plataforma. Eu acho que o cenário de esportes, ele tem uma formulazinha, sabe? Por exemplo, eu lembro que lançou um jogo recentemente chamado, acho que Quantum Break. Eu não sei se é Quantum Break, é alguma coisa assim. Que ele tem uma mecânica de tempo, que você pode voltar no tempo e tal, e fazer... são dois times, enfim. E ele é bem feito nesse estilo e-sport, sabe? Só que eu acho que é muito difícil para um time, sabe, entrar com força no cenário de esportes, porque ele tem que ter uma boa empresa cobrindo ele, sabe? A Riot, por exemplo, cobriu o Overwatch, e hoje em dia o que eles já tinham de cenário... Oi? Você falou Overwatch sem querer. É Valorant. O Valorant que tá crescendo, ele justamente tem a bandeira da Riot atrás dele, sabe? Eles já tinham consolidado com o CBLOL, com um monte de evento enorme que acontece por causa do League of Legends. Eles conseguiram puxar essa estrutura toda justamente pro Valorant. Então já nasceu com estrutura para ter muito sucesso, sabe? Isso. Então, e aí você vê o reflexo disso, né? Por exemplo, Overwatch é uma modalidade que ela tá morrendo, né? A gente teve um campeonato de Overwatch aí no final do ano passado, né? No segundo semestre do ano passado, teve tipo 8 times. E quase foi cancelado o campeonato, porque era pra ter 6 e a gente correu atrás dos últimos 2 times para poder fechar 8 e fazer o torneio. Mas esse semestre, os organizadores de campeonato já falaram que não vai ter Overwatch. Então, quer dizer, RIP, já era, tipo assim, né? E terá de Valorant, de fato, que todos terão de Valorant, entendeu? Então, quer dizer, não sei, entendeu? Rainbow Six ainda tem alguns torneios, né? Ele tem uma certa visibilidade e tudo mais, tem público. Porém, também tá dando uma queda no Rainbow Six, né? Mas acho que esse semestre ainda vai ter campeonato de Rainbow Six. Mas já é uma preocupação, entendeu? Pro próximo já.
Eu acho que nem você falou do Overwatch, pelo menos todo mundo que eu conheço que jogava Overwatch tentando jogar profissionalmente, as pessoas falam a mesma coisa pra mim, que tá esperando o Overwatch 2 lançar. Porque eles estão na esperança de a Blizzard fazer um bom jogo de novo e focado em várias coisas diferentes, né? Porque agora vai ter história, vai ter novos campeões, habilidades diferentes e tudo mais. E eu acho que tem muita gente esperando isso, sabe? E eu, mano, eu super entendo que, velho, quem critica falando que era só eles fazer update pro jogo, mas eu acho que é uma estratégia de marketing justamente pra falar que, tem um jogo novo, sabe? E daí depois que... Vai ter que aguardar, né? Mas acho que eu entendo o momento que o jogo tá também, né? Mas só tem que tomar cuidado pra não perder o timing, né? Aí perde o timing do lançamento e já tá tudo muito bem estruturado, a questão de FPS, enfim. E eu acho que, mano, um dos que tá bem estruturado é o CS, por exemplo, que a gente vê que ele não morre de jeito nenhum, velho. A Valve tenta matar ele, tenta deixar algumas coisas por lado, assim, não, ao invés de ouvir a comunidade, às vezes eles fazem updates que a pessoa não concorda, mas o CSGO não morre. Eu acho que, eu honestamente acho que não vai morrer. Enquanto eles continuarem lançando mapa, lançando novos skins, operação nova, não vai morrer aquele jogo, porque é uma fórmula que funciona muito bem. São 2 times de 5 pessoas que têm um objetivo simples. Então a pessoa, tipo... Eu vejo isso muito em FPS realista, assim, que demanda mais tempo. Às vezes a pessoa não quer jogar porque demanda justamente mais tempo da pessoa. E ela quer só chegar na casa dela, abrir o CS ali e jogar uma partidinha, sabe? Só que ela nunca joga uma partidinha, né? Esse é o problema. Realmente. Coisa, cara. Mas, exato, tem a questão do LoL, a gente tá vivendo um cenário inédito, né? A gente nunca antes teve um jogo competitivo que durou tanto tempo, né? Então o LoL fez o aniversário de 10 anos agora, e a gente não sabe onde o LoL vai parar, né? Então a Riot, tipo, existia toda uma preocupação por conta disso, né? Tipo, o jogo morre, todo jogo morre um dia, né? E aí a Riot já pegou e pra, tipo, bater essa ansiedade, né, que as pessoas tinham do que seria um cenário competitivo de LoL, se teria futuro LoL, ela já pegou e falou, a gente já vai anunciar os próximos 3 mundiais. Então o Mundial de 2021 vai ser em tal lugar, 22 em tal lugar, 23 em tal lugar. E ela já pegou e já anunciou, tipo, a gente tá super estruturado, já vai ser nesse lugar, né, nessa arena tal, quer dizer, eles estão pensando muito no futuro do jogo, sabe? E a gente não sabe até onde vai, né? Por quanto tempo o LoL vai durar, sabe? Como um dos maiores jogos competitivos online, sabe? Que vai ter que aparecer um novo jogo para desbancar o LoL, ou as pessoas simplesmente vão enjoar, né, da tomada de decisão e de para onde o jogo chegou. A gente não sabe, né? Então a gente tá vivendo esse cenário inédito aí de vamos ver o que vem por aí. E tentaram fazer novos MOBAs, né? A Blizzard fez um MOBA deles e vários outros MOBAs foram aparecendo, né? O Paragon. Qual que é o nome do jogo Dota, da Heroes Blizzard? of New Earth. Heroes of what? Heroes of do que é? Eu não lembro. Heroes of New Earth, que é o ROM. Tinha Dota, tinha o Paragon, tinha... Cara, tem um monte, cara, de MOBA. MOBA virou o Smite é MOBA também, não é? Smite é MOBA também. MOBA não falta, mas o LoL parece que ele chegou no nível que ele virou tipo um futebol 2.0, assim. Mas isso aí é a capacidade de transmissão do jogo, sabia? Quando você estrutura bem um jogo para deixar ele assistível, né? E fácil de compreender, assim, por mais que você não compreenda todas as skills de todos os personagens, a câmera ali de cima facilita, a narração facilita, o mapa ali, entendeu? Então tudo isso estrutura muito bem. Um exemplo disso é o próprio Overwatch, né? O Overwatch, ele não tava com uma estrutura muito boa de você assistir. O cenário competitivo era muito fraco, e aí o Monte Cristo, né? Um dos comentaristas narradores lá, ele foi pra Blizzard e ele levou todo o conhecimento que ele tinha do LoL pra Blizzard pra, tipo, mexer no formato da câmera, em como que era feita a narração, como que os comentários seriam feitos e tal, e tipo, montou um projeto de transmissão muito bem feito e o Overwatch ficou minimamente, né, mais fácil de entender. Ele ainda é um jogo super rápido, as coisas acontecem muito rápido, não dá pra ver tudo que acontece, a gente depende muito de replay, né? Já no LoL, nem tanto. Você consegue ver tipo, mais tudo que tá acontecendo ali no contexto, se acontece alguma coisa fora da câmera, eles rapidamente mostram ali, não é nada tipo que você perde, sabe, assim, né? Não tem mas eu não sei.
Eu não sei se você concorda, mas assim, na minha opinião, eu acho que o CS, por exemplo, é mais fácil de um leigo assistir do que um cara leigo assistir o LoL. Porque assim, a lógica do CS é Sim, muito simples, sabe? concordo. Tem um cara com uma arma, o objetivo dele é plantar uma bomba. Ele mata os outros jogadores e planta a bomba, é isso que acontece. Agora no Exato. LoL, às vezes você não entende, por exemplo, o cara tá numa teamfight ali, você não tá entendendo quais os poderes que tá saindo, quais Não. habilidades. Tem a tomada de decisão, né? Você não sabe por que o cara tá escondido, ou por que o cara tá indo muito rápido, ou porque. O que é uma ward, né? Pra que serve uma ward, né? Os itens, né? A itemização do LoL mesmo. Puta, cara fechou tal item, então o personagem tá mais forte. Ah, o cara tem tanto dinheiro, né? Eu entendo que existe essa praticidade no CSGO. É pegar a arma e, tipo, ir lá plantar a bomba e fazer ela explodir, tá ligado? Ou proteger o cara de plantar a bomba. Então, essa dinâmica é muito mais simples, sim, eu concordo. Porém, né, são muitos players envolvidos, né, são 10 players ali na partida, sabe? Você entender o que cada um tá pensando, entender os cenários, né? De, tipo assim, pô, você é o único cara que sobreviveu aqui com a arma, tem 3 pessoas querendo te matar. E aí você consegue virar um round 1 contra 3. Tipo assim, é uma sensação meio doida, né? Você testemunhar isso. Tipo, o cara foi. Tipo, pegou, puxou a responsabilidade e conseguiu fazer isso. Gera muito, né? Êxtase, né? Você fica, tipo, extasiado, assim. Você fica fissurado ali no jogo. Então, mesmo quem não curta muito, acaba sentindo um pouco essa tensão, né? Rainbow Six é igual, né? E esportes é isso. Esportes, no geral, eles geram, né? Essa ansiedade, né? Essa euforia, né? Esporte faz isso. É igual ao futebol. É, Gol nos 45 minutos do segundo tempo, entendeu? Cara, o estádio vai loucura, não tem como, entendeu? Exatamente. eu acho que é muito doido também aqui no Brasil, a gente acabou tendo um cenário enorme de CSGO, por exemplo, por causa do Gaules. Que o Gaules, o cara, ele começou a streamar os campeonatos e hoje em dia, mano, ele tem mais gente assistindo a stream dele do que a ESL oficial, tá? Eu, tipo, hoje mesmo, no dia 11, a gente teve, né, a ESL Pro League, se eu não me engano. Eu não lembro qual, eu acho que é a ESL Pro League, se eu não estou enganado. E teve os times jogando. E na stream do Gaules, tem mais gente assistindo do que a stream da ESL oficial. E isso é muito doido, cara, porque no Brasil muita gente não tem acesso, né, até mesmo um computador, às vezes, e a pessoa, ele conseguindo jogar um jogo, tipo, por exemplo, Free Fire. Tem muita gente no Brasil que assiste Free Fire justamente porque é o que eles conseguem jogar, sabe? E eu acho Sim. isso muito doido, velho, porque quanto mais pessoas aqui no Brasil tem no cenário competitivo, mais oportunidade aparece, sabe? Porque eu vejo muita gente que fala pra mim assim, cara, você pode falar mal do Free Fire o que for, mas tem tanta gente que entra no cenário competitivo de Free Fire e acaba ganhando muita oportunidade. Porque às vezes o cara mora numa comunidade super humilde e ele acaba participando de uns campeonatos de Free Fire, tem relevância e ganha dinheiro suficiente para sair de onde ele estava, sabe? Ou poder ajudar a família dele justamente por causa de um jogo. E isso é muito doido. No final do ano passado, né, teve a taça das favelas, né, do Free Fire, né, porque, tipo, a comunidade de favela realmente joga muito Free Fire, cara, muito Free Fire mesmo, porque no celular dele ali, que é fraco, ele não tem um PC gamer, ele não tem um videogame portátil, enfim, né, ele joga pelo celular e o mais competitivo que ele consegue chegar é do Free Fire, e é um jogo extremamente competitivo, cara, extremamente competitivo, né. E a Taça das Favelas foi um evento assim para promover que foi muito foda. Teve seletiva nacional, enfim, vários grupos aí jogando, muito time jogando, né? Aí, o pessoal que quer ir, tipo, O próprio pro LoL. Santos, né? O Santos também fez um time de Free Fire, né? Uhum. Santos ainda tá com a Dexterity? Santos Dex, não, tipo, é Santos Esportes agora só. Cara, então, eu sinto que a brisa é justamente que muitas vezes esses caras também querem jogar um CS, querem jogar um LoL também. Mas, mano, você vê o esportes em geral, ele ainda é inacessível em certos esportes, mas ele já foi muito pior, cara, de acessibilidade. Pra você jogar um LoL antigamente, com aquele mapa tosco de antigamente, que travava o computador por nenhum motivo, tá ligado? E jogar CS também, mano, antigamente com os PC piores e agora as pessoas mais baratas, cara, é um mundo de diferença, assim, sabe? Faz toda a diferença. Chega a ser Sim. bizarro. Vamos ver, cara, pra onde vai chegar esse cenário de esportes, né? Não, mas o céu é o limite. A gente tá voando aqui, né? Exatamente, a gente pode ver até pelo sistema de franquia que tem que ser implementado em todas as ligas do LoL global. E,
que, tipo, cara, tá cheio de patrocínio, agora tá time Muita grana envolvida agora. Mas enfim, o que eu acho que a gente acabou falando bastante da organização em si da NBA Sports, de tudo que ela representa, como chegar como conversar, né, com você e poder se inscrever no que precisa. Inclusive teve uma reunião recentemente, né, a respeito da seletiva e de tudo mais. E para quem ainda tem vontade, que tá conhecendo, é só, acho que pelo Instagram, né? Pode mandar mensagem no Insta ou no Face, né? Vou deixar meu contato aqui no Discord, né, do Cadega, né? Aí tem uma galera que já tem meu número, tem meu e-mail, mas pode falar comigo vai aí que eu tiro todas as dúvidas. Vai estar na descrição aí o contato do Instagram e tudo mais, o Instagram também do Cadega, tudo que você precisa saber. E eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Mais um episódio maravilhoso do nosso Cadecast. Alguma mensagem final aí, se quiser fazer Cara, eu acho que eu vou agradecer, né? Agradeço o espaço aí, agradeço o convite, né? Acho que é sempre importante aí a gente, né, trocar uma ideia, falar sobre esportes, promover o cenário de alguma maneira, né? Acho que todo meio de comunicação, a mensagem tem que chegar para todas as pessoas. Então, sempre fico feliz com esse tipo de convite. Me convidem mais vezes aí em próximos episódios. Se acontecer algum tema aí aparecer, se eu puder contribuir ali com 5 centavos, eu contribuirei. E de verdade, galera, o que eu peço mais assim a vocês é engajem com a organização de esportes. A gente quer muito crescer, assim, escalar mesmo a organização. A gente tem potencial aí para ser tipo um caso de estudo mesmo, que todo mundo se inspire na gente. A gente já inspira aí algumas organizações, mas eu acho que dá para a gente chegar muito mais longe com o potencial que a gente tem. A AMB, ela é uma universidade, né, enorme, tem vários cursos, vários alunos e bora fazer a mensagem chegar para todo mundo aí, para todo mundo poder participar de alguma maneira, beleza? E um abraço aí para todos, cara, de verdade. Pô, com toda certeza, irmão. E o convite aí tá sempre aberto, as portas estão abertas. Você é basicamente parte aí da gente do Cadega, cara. A gente considera vocês um braço da gente, tá ligado? E sem se precisarem fazer qualquer anúncio por aqui, ó, é o canal. Só chama a gente, pode vir aqui. E eu já deixo aqui aberto um convite, quem sabe no futuro, para você vir com o pessoal da Grifo e a gente conversar um pouco dessa noção entre o esporte tradicional e o esporte digital aí. Então, fica aí o convite. Bora. Toda certeza. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, todo mundo. Como já foi dito, vai estar todas as nossas redes aí na descrição, a rede do EMB Esportes, a rede do Cadega, a minha rede, inclusive. Se vocês quiserem dar um salve lá, conversa com a gente pode responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Então é isso, muito obrigado a todo mundo. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Abração.